mais uma vez, sejamos todos nós muito bem-vindos a essa casa de oração. Sempre bom, né? Poder voltar, poder chegar, ter oportunidade de estar numa casa de oração, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque às vezes a gente não fica atento a isso e não dá valor, né? Fala, nossa, quantos que estão perdidos, sem rumo, sem saber o que fazer da vida e não consegue se descobrir em caminho nenhum. Né? E nós, pelo menos, já nos encontramos nesse caminho, né? Então é muito bom a gente ter essa consciência e valorizarmos essa meia hora, esses 40 minutos que a gente fica aqui numa casa de oração, que depois é complementado com o passe, que a gente possa cada vez mais valorizar essa assistência espiritual que todos nós recebemos. E o tema da tarde de hoje é o capítulo 13 do Evangelho, Sede Perfeito. E o item 3 fala sobre o homem de bem. E a maior referência que nós temos do homem de bem, quem que é, gente? Quem? Está todo mundo com vergonha? Jesus. Jesus. Na teoria, tá fácil, né? Jesus, a maior referência que nós temos do homem de bem. E no dia a dia? Como que a gente faz para trazer Jesus para o nosso dia a dia? Aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, não é? Na hora que o bicho pega, na hora que a gente está nas nossas lutas, que a gente tem a ilusão de achar que vida espiritual e vida material são vidas separadas. A gente insiste nisso. Essencialmente nós somos espíritos. Então qual que é a vida espiritual? A vida espiritual é agora. Porque nós somos espíritos. Então a vida espiritual é a vida que nós estamos vivendo nesse exato momento. Isso é vida espiritual. E aí a gente tem essa dificuldade, porque ou a gente coloca o Cristo há 2000 anos, e aí é longe, né? Que às vezes a gente não quer esperar 5 anos, o tempo de se formar, não é? 4 anos, entrar numa faculdade, num curso. Parece que está tão longe. Ai, para eu, né? A gente acha que é, né? Para eu estar tal coisa. Mas a gente fala, para eu ser tal coisa, ainda vai demorar 4 anos, 5 anos, parece que tudo demora muito. Nós somos muito imediatistas. Então imagina 2000 anos. Aí o Cristo ficou longe de vez, né? Assim, aí está 2000 anos. Ou então, na hora do aperto, a gente pede, ai meu Jesus, minha Nossa Senhora, isso, aquilo, mas a gente costuma ver o Cristo de que jeito? Não é assim? Na cruz, aquele sofrimento de braço aberto, o sangue escorrendo, a gente tem até um certo fascínio pelo sofrimento, né? De maneira inconsciente. E a gente acaba tendo essa dificuldade de trazer o Cristo para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E aí a gente vai sofrendo mesmo. E uma vez tendo a oportunidade de fazer esse tema, fiquei, né? Como que eu vou falar desse homem de bem? Aí acabei ouvindo uma palestra do Bacelli na Rádio Boa Nova. E ele estava fazendo comentários sobre o livro Vozes do Grande Além, eu acho que é esse, ou Instruções Psicofônicas, eu não lembro, do Chico. E aí estava falando justamente isso, que era a importância sobre a ideia de Jesus. Então o tema era sobre a ideia, que a gente precisa ter o hábito de trazer a ideia das mensagens de Jesus para o nosso dia a dia. E aí, com o auxílio do Chico, do Emmanuel e do Bacelli, ficou mais fácil. Então ele foi tecendo comentários assim. Quer ver como fica mais fácil, gente? Onde Jesus nasceu? Vamos lá. Vamos, gente. Nós estamos na fé raciocinada. Não é para ficar aqui recebendo tudo que os outros falam, que pode vir aqui falar um monte de bobagem e a gente ficar ali ouvindo. Tem que ter raciocínio. Na Galiléia, em Belém, mas em que condição? Na manjedoura. Isso. Nasceu numa estrebaria. Não é isso? Então vamos analisar. Qual que é a ideia que está por trás do nascimento de Jesus? Ele nasceu onde? No lugar mais simples possível. Então qual que é a ideia? A ideia é que não importa a nossa origem, não importa de onde a gente venha, todos nós podemos nos tornar o quê?
Homens de bem. É isso que nós estamos buscando ser, não é? Que, afinal de contas, qual é o sentido que nós estamos dando para a nossa vida? É nos tornarmos pessoas melhores. Então não importa a origem, porque se Jesus tivesse nascido em berço de ouro, aí ia falar, né? Como o Buda, por exemplo, mas aí tá fácil, né? Ele teve tudo e ele escolheu abrir mão. Queria ver se tivesse nascido aqui, passar dificuldade, que nem eu passei, comido pão que o diabo amassou. Para quem já teve, abrir mão é fácil, mas para quem nunca teve nada, né? Então, outro dia eu vi uma brincadeirinha dessa, né? Eu pedi para Deus para ser pobre um dia, porque ser pobre todo dia é duro. Você vê, a gente faz piada com isso, né? Eu gostaria muito de ser pobre um dia. Então, assim, se a nossa origem não tivesse, se a origem de Jesus não tivesse sido simples, essa ideia que não importa a origem, nós teríamos a desculpa. Ele conseguiu, então já não temos a desculpa, então não importa a origem. Pode ser simples, pode ser abastada, podemos ser preto, branco, azul, amarelo, não importa. Todos nós podemos nos tornar homem de bem. Na sequência, o que o Cristo fez? Ainda menino, vamos lembrar. Estamos no Natal, esse mês a gente fica mais sensibilizado com a ideia do Cristo. Vamos lembrar, ainda menino. O que Jesus foi fazer quando menino junto com José? Foi trabalhar. Gente, ninguém nunca leu o Evangelho, nem assistiu os filmes da televisão que passava, né? Na Páscoa. Poxa, carpinteiro. Qual que é a ideia que está por trás? Isso é fácil. A ideia do trabalho. Olha aí, a ideia do trabalho. Então o que a gente tem que entender? Gente, nada cai do céu. Quer conseguir alguma coisa? Não importa o quê? Só vamos conseguir como? Através do trabalho. Não tem outro jeito, só através do trabalho. Estava comentando, né? Entrou na faculdade. Foi fácil? Não. Tem que estudar, tem que fazer o vestibular, tem que ralar, tem que fazer isso, aquilo. A gente tem que se esforçar. Tudo demanda o quê? Esforço. Porque se deixar, a gente se acomoda. Olha as expressões que nós repetimos sem pensar. Quero que o mundo acabe em barranco. Se encostar, né? Assim, sonho de ganhar na loteria, de tudo fácil. Gente, não tem ninguém que tenha as coisas do ponto de vista material que não foi através do esforço. Até quem ganhou de mão beijada, se não tiver o esforço de manter, perde tudo. Então assim, nada na nossa vida vai vir se não for através do esforço. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Sábado, olha que dia lindo, sol, né? Podia estar no clube, na praia, na piscina, no campo, não importa, né? A gente podia estar fazendo um monte de coisa, tomando uma cervejinha, não tem problema nenhum. Podíamos estar fazendo o que a gente quisesse. O que nós estamos fazendo? Numa tarde ensolarada que nem essa. Ninguém está aqui obrigado, tá? Então, estamos tentando o quê? Nos tornarmos homens de bem, pessoas de bem. Então, é o trabalho, é o esforço. Estamos indo lá, ouvir um evangelho, refletir sobre o evangelho, tomar um passe, para sair daqui o quê? Melhor do que quando a gente chegou. Aí, na sequência, qual foi a primeira coisa que o Cristo fez quando ele começou o seu messianato? Quem lembra? Ninguém nem para assistir os filmes da Record, lá na época da Páscoa. Então, não, a primeira coisa, vamos lembrar, gente, olha como é gozado. Eu vou fazer um parênteses rapidinho, não posso me esticar. Eu já brinquei aqui assim. A primeira coisa que quando eu brinquei, né? Amanhã, tomara que o Palmeiras ganhe, né? Pra gente ficar na primeira divisão. De quarta à noite tem a nossa amiga corintiana que fica torcendo contra, né? É assim, por que a gente se interessa com o Palmeiras, com o Corinthians? Porque nós temos interesse, a gente sabe. Quem contratou, quem não contratou, quando joga, quando não joga. Aí, por que a gente tem dificuldade no relacionamento com o Cristo? Por causa disso. Porque a gente não se interessa. O futebol, a novela, a gente ouve. Assiste o jogo, depois ouve o comentário, a novela, assiste o capítulo, lê na internet antes o que vai acontecer no capítulo, assiste para ver se aconteceu mesmo, depois lê a revista, não é assim? Percebe? E as coisas espirituais, a gente acaba não tendo o mesmo interesse.
Então a gente brinca, mas nós temos que conhecer a história de Jesus. Então, o primeiro ato da tarefa, quando Jesus começou, da tarefa messiânica, o que ele fez? Ele transformou água em vinho. Então vamos lá. Nós vamos transformar água em vinho? Não? Todo mundo tem certeza? Ó, o único jeito de transformar água em vinho vai ser através do trabalho. Tem que pegar aquele monte de uva, pisar bastante, através do nosso esforço, nós vamos suar tanto que o suor do nosso trabalho vai virar um vinho. Mas lógico que nós não vamos transformar água em vinho, gente. Não vamos. Mas qual que é a ideia que está por trás disso? Vamos lá, trazer para 2014 e 2015. Primeira, a da transformação. Nós podemos mudar da água para o vinho. Todos nós, sem exceção. Depois, vai muito além. Jesus fez esse prodígio em que situação? Quem lembra? Isso, nas bodas. O que era? Era uma festa de casamento. Não era isso? Para que não acabasse o vinho, acabou. A festa ia acabar, porque tinha muita gente, muito convidado. Mal tinha começado a festa, o vinho acabou. Para que não acabasse, Jesus transformou a água em vinho. Olha a ideia que está por trás disso. Como ela é mais profunda. A ajuda desinteressada a um amigo. Porque Jesus não tinha interesse nenhum na festa. Ele não tinha interesse nenhum de levar vantagem com aqueles noivos. Qual que foi o interesse dele? Em manter a alegria e a felicidade daquela festa. Então percebe? No nosso dia a dia, como as relações de amizade nossas são feitas? Via de regra. Via de regra. Nós temos amigo de verdade? Já começa que dizem que não cabe nem numa mão, não é assim? Aí a relação, deixa eu fazer aqui, estreitar meu relacionamento com a Deise, porque eu estou sabendo que agora ela é gerente da Coca-Cola, eu estou precisando trabalhar numa multinacional. Percebe? Os nossos relacionamentos, via de regra, eles são a quê? Através de interesse. São relacionamentos que visam um aspecto comercial. Não tem uma amizade sincera. Porque na hora de um aperto, de uma necessidade real, quando a gente passa por uma dificuldade, sobra muito amigo? Não, né? Quase não sobra amigo. E nós? Porque aí a gente consegue enxergar o quê? Os amigos que nos faltam. E nós? Quantas vezes nós nos dispomos a ir socorrer um amigo na hora de uma doença, na hora de uma necessidade, na hora de uma situação muito grave? Mas a gente nem se interessa, a gente nem sabe o que está acontecendo com aqueles que nós julgamos amigo. Então percebe a diferença da profundidade da ideia? Outra coisa, Jesus transformou o que no quê? Água no vinho, não foi vinho em água, né? Ele não foi moralista. Percebe o detalhe? Ele não foi moralista. Quantas vezes ninguém está aqui fazendo apologia ao álcool, hein, gente? Não é isso. Mas às vezes a gente é extremamente falso moralista e fica olhando a pinga que os outros bebem e não vê os tombos, não vê o sofrimento, não vê a dor. Então a gente tem que se policiar. Percebe como daí se a gente entra nessas ideias, como para o nosso dia a dia a gente consegue colocar o Cristo na nossa vida? Depois, vamos lá, quem ajuda? O que Jesus fez? Boa. Multiplicou os pães e os peixes. Mas o que ele fez para multiplicar? Quem lembra? Ele fez uma pergunta. O que tem? Ele espera que a gente dê alguma coisa. Tem 3 pãozinhos, 2 peixes, ou 2 pães e 3 peixes, não lembro. Não importa, ele espera que a gente dê o quê? Alguma coisa. Nós vamos multiplicar pão e peixe? Não vamos, né? Mas qual que é a ideia que está por trás disso, gente? Qual que é a ideia da multiplicação dos pães e dos peixes? Vamos, gente. Caridade, doação, generosidade. Nós não vamos multiplicar pães e peixes, mas a gente pode multiplicar o quê?
A nossa solidariedade. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E nem tão rico que não precise receber nada do outro. Percebe? Então nós podemos dar o quê? O nosso tempo. Ah, eu não tenho nada, estou passando por uma dificuldade, olha, esse ano foi terrível esse ano, foi difícil, eu não posso. Até tinha boa vontade. Já comentamos aqui, né? Foi lindo, ó. Aquela senhora que dá aula de reforço aqui à tarde aí para as crianças. Ó, eu não tenho nada para dar, mas eu tenho meu tempo, eu tenho meu conhecimento, então a gente pode vir dar aula para as crianças aqui no contraturno, dar aula de computação, ser útil, fazer alguma coisa. Nós podemos sim multiplicar. Olha lá, o Júnior, está vendo? Não, mas é isso aí, está multiplicando. Dividindo, a gente vai multiplicando os conhecimentos. Aí nós estamos trazendo o Cristo para o nosso dia a dia. Estamos lá. A gente dá algo da gente e multiplica. Depois da multiplicação, o que Jesus fez? Aí foi bonito. Aí foi o Sermão da Montanha. Qual que é a ideia que está por trás disso? Do consolo. Principalmente do consolo. Só que olha o detalhe. Primeiro, ele consolou o físico. Ele saciou a fome. Porque às vezes naquele nosso falso moralismo, a gente quer ir pregar para o outro aquilo que a gente não faz. O Chico falava assim, né? Não exija dos outros virtude que você ainda não tem. Porque aí não dá certo. E nós somos especialistas nisso, né? Apontar o dedão, querer cobrar do outro aquilo que a gente não faz. Então, primeiro foi a caridade. Primeiro deu o pão. Depois, ele trouxe o consolo espiritual. E olha que coisa boa, né? Que foi o Sermão da Montanha. E quantas vezes nós não podemos consolar esse amigo? Não é a festa, não podemos lá comprar um caminhão de vinho para fazer a festa para ele, mas nós podemos, que na hora que aquele amigo estiver na dificuldade, calma, vamos pensar o que está acontecendo, posso ser útil de alguma maneira. Às vezes a gente pode, às vezes aquele amigo só está precisando de um ouvido, só quer falar, chegar e desabafar, falar, e a gente não quer às vezes ouvir o outro, a gente não quer ouvir o filho, não é assim? A criança não entende, né? Que a gente está, olha lá, foi uma palavrinha, às vezes a gente não quer isso. Chega em casa do trabalho, todo mundo cansado, aquilo, o filho vem, agora não, moleque, tá vendo que o pai está cansado? A mãe, ei, trabalhei o dia inteiro, não sei o quê. A gente não quer ouvir o filho. Aí o que vai acontecer? Os amigos e a rua vão sempre escutar. Sempre escutar. Aí, eu não sei onde perdi meu filho. Agora, quando eu abri o olho, deve ter sido as más companhias, né? Má companhia é algo terrível, não é? As más companhias. O filho da gente nunca é má companhia para ninguém, né? São sempre os filhos dos outros que são as más companhias para o nosso. Percebe? Então assim, olha como nós podemos trazer o Cristo para os dias de hoje. Depois, ele curou cego, paralítico. Será que fez isso mesmo? Pouco importa, gente. Pouco importa. Kardec teve uma preocupação no Evangelho fantástica. Ele falou, tudo é discutível. Os milagres, a parte histórica, os dogmas da igreja, tudo é discutível. Mas o aspecto moral da vida de Jesus, esse é inquestionável. Então nós vamos curar doente? Vamos não? Vamos, lógico que vamos. Lógico que vamos. O que a gente faz quando entra com muita fé no passe ali? E toma um passe, uma imposição de mão? Não é uma troca de energia? Muitos não saem curados? Saem. Não vamos curar igual o Cristo, mas a gente pode o quê? Reconfortar, pode amenizar a dor. Às vezes a gente não tem a paciência com aquele dentro da nossa casa. Às vezes é terrível, né? Porque quando a gente fica doente, não consegue nem ir no banheiro sozinho, aí a gente começa a dar valor para pequenas coisas que a gente não dá. Aí tem uma pessoa mais idosa, não é duro quem passa por essa experiência, porque aí não consegue. Às vezes na hora da refeição, a pessoa se evacua toda, se urina toda, fica aquele constrangimento. Pode limpar, pode cuidar. A gente sempre pode ser útil. Podemos curar o quê? Também, ouvindo aquele amigo. As doenças da alma. Não é isso?
Nós podemos sim ser útil e amenizar a dor do outro. Quantos que com aqueles doutores da alegria, né? A pessoa está lá, nem tem fé nenhuma, não acredita em nada, mas leva o quê? Leva esperança, né? Leva alegria, leva tudo isso. E nós podemos, principalmente, nos curarmos. Porque todos nós temos esse momento do baixo astral, da falta de fé. Aí, depois, o que Jesus fez? Teve a passagem, por exemplo, da mulher adúltera, e quando os doutores da lei perguntaram se era justo pagar os impostos, não foi isso? Ele falou, usar o dinheiro de Roma, os hebreus lá, os judeus queriam. Pagar o imposto, não. Né? Então, dai a César o que é de César. No caso da mulher adúltera, quem se sentir livre, que atire a primeira pedra. Qual que é a ideia que está por trás? Isso é fácil. Ideia de justiça. Mas qual justiça? A justiça verdadeira. Porque nós somos o tempo inteiro hipócritas. A gente pega essa época agora, né? Ah, a roubalheira da Petrobras, é uma vergonha. Lógico que é uma vergonha. É uma vergonha, é inadmissível. É inadmissível algo desse tipo. Essa e entre outras. Porém, na época da nossa declaraçãozinha, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Se tiver um dentista amigo, um mediquinho que puder arrumar lá um recibinho, ah, mas eu pago tanto imposto, então nós temos uma desculpa, né? Não muda. O que muda? Roubar 1 em 1 milhão. Não muda nada. Então, quer dizer, a ideia da justiça verdadeira é fazer para o outro aquilo que a gente faz. Volta lá no Chico. Exigir do outro a virtude, desde que a gente tenha. Então, percebe? Se a gente entra nessas ideias, aí nós vamos ser cristão. Olha, eu não aceito isso. O guarda parou na rua. Primeira coisa, os documentos. Aí, junto com os documentos, já põe uma notinha ali de 50, assim. Para entregar. É justiça? Ah, mas são tudo sem vergonha esses polícias. E quem está lá? O professor Mário Sérgio Cortella, ele, numa palestra dele, ele fala isso. Ele fala assim, é gozado, né? Hoje em dia é ok-tok, mas antigamente, quando chegava lá o carregamento de droga, soltava rojão, né? Ouvia o rojão, falava lá. A polícia chegou, soltava o rojão, antes, quando não tinha o ok-tok, para avisar que estava lá o carregamento ou a polícia chegando. Aí nós criticávamos. Você vê como são esses favelados, né? A polícia chega para o bem deles e já solta um rojão para avisar os traficantes. Aí ele brinca. Quando a gente está com o nosso carrão na pista e alguém dá um farolzinho, o que a gente faz? Obrigado. Aí tira o pé do acelerador. O que muda? Não está avisando que tem polícia ali na frente? É certo dar o farol para avisar? Não. A ideia de justiça. Se você estiver na velocidade da pista, pode ter 40 guardas, 50 radar. Se a gente tiver certo, está certo. Então percebe, se a gente bobear, como nós somos muito benevolentes para as nossas situações e muito exigente para o problema do outro. É isso que a gente tem que se policiar. Isso é que vai fazer a diferença para que a gente seja um homem de bem. É trazer essas ideias para o nosso dia a dia. Depois, na última ceia, o que Jesus falou? Que aquele que punha a mão com ele lá na cumbuca, o que ia acontecer? Ia atrair. Alguém ia atrair. Os apóstolos, que ele apaziguou tempestade, curou cego, leproso, multiplicou pão, peixe 2 vezes, tinham acompanhado tudo. Duvidaram, falaram assim, sou eu, mestre? Serei eu, mestre? Ninguém sabia quem era. No íntimo falava, não, eu acho que deve ser o Pedro. Não, deve ser o Tomé, deve ser o Tiago, né? Deve ser o Judas. Mas duvidou, não tinham fé. Qual que é a ideia que está por trás disso, gente? Vamos raciocinar um pouquinho. Que todos nós somos falíveis. Todos nós, a qualquer instante, podemos trair o Cristo. Podemos, né, negar. Foi o que Pedro fez. Primeiro tirou a espada. Não adianta. Quantas vezes a gente vem aqui, eu aqui, estou falando. Falar até o papagaio fala, né? Assim. Aí sai daqui, pega o carro.
na estrada ali, leva uma fechada, já solta todos os bichos peludos e briga. É assim que acontece. Valeu alguma coisa? Valeu para quem ouviu e aproveitou. Para quem falou e não pegou, não aproveitou nada. Então percebe, todos nós, a qualquer instante, nós somos humanos, nós somos falíveis. Mas o que a gente pode fazer? É não ficar nisso, não se colocar nessa situação e virar o coitadinho, a vítima, o sofredor. A gente tem que fazer o quê? Reverter essa situação. Reverter. E aí, entender que possamos ser nós os traidores, os que vão negar. E não ficar procurando nos outros a traição e a negação. Quantas vezes, né, a gente adora se colocar como vítima no nosso dia a dia. Depois disso, Jesus foi no Horto das Oliveiras. E lá ele falou, fez uma prece, né? Ele falou, Pai, se possível, ele sabia o que ia acontecer com ele, não sabia? Mas ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual que é a ideia que está por trás disso? A ideia da oração, a ideia do pedir, a ideia da humildade, porque às vezes nós estamos passando por uma dificuldade enorme. Ah, mas para fulano eu não peço, Deus me livre. Não é assim? Eu não, ter que me rebaixar para pedir ajuda para o meu cunhado, já pensou? Ter que falar com o cunhado. Né? O orgulho toma tanto conta da gente que nos coloca nessa situação. Então qual que é a ideia? Olha, tem a dificuldade, tem o problema, vamos pedir para o Pai. Aí às vezes a gente se revolta e fala assim, não, mas se Deus fosse bom mesmo, Ele sabe do que eu preciso e Ele ia providenciar. Lógico que Deus sabe, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, até para isso, para pedir. E a humildade? Ninguém é autossuficiente. A diferença é o seguinte, ah, mas eu peço, mas peço sempre. Só que quando eu não sou atendido do jeito que eu gostaria, aí o que eu faço? Revolto. O que Jesus falou? Pai, que seja feita a sua vontade. A sua, né? E se não for possível, eu aceito. E aceitou. E aí que está a diferença, nós não aceitamos. E depois disso, ele foi crucificado. Não foi isso? Qual que é a ideia que está por trás da crucificação? A ideia forte por trás da crucificação de Jesus. O que ele falou quando ele estava lá? Mas como foi, Ana, que ele falou? Vamos lembrar, porque esse detalhe faz importância. Eles não sabem. Então, ele falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então a ideia principal é a ideia do perdão. Mas que tipo de perdão? O perdão verdadeiro. Porque a gente fala assim, né? Eu perdoo, mas não... O que a gente fala, gente? Não quero ver na minha frente. Não, eu perdoo, mas não esqueço, né? Assim, não quero mais ver na minha frente. Viu? Os meninos vão concordar comigo. Principalmente as meninas aqui. As meninas não são assim, ai, você lembra aquele dia que você me falou isso, naquela tarde que eu estava vestida com aquela roupa assim? Elas lembram até da roupa que estava, do que não é assim? A gente perdoa e não esquece, guarda até os detalhes. Que você me disse isso, aquilo, você já nem lembra mais. E a mulher fica naquela. Tem um casinho lá do Chico que disse que teve uma mulher que foi procurá-lo, né? E falava assim, Chico, eu não consigo perdoar. Esse negócio do perdão não tem jeito. Não, minha filha, mas tem que se esforçar para tirar essa mágoa de dentro de você. Não, meu marido, o que aconteceu? Meu marido me traiu e eu não consigo. Já tentei de tudo quanto foi jeito. Olha, eu tentei, fiz um esforço, não tem jeito. Bom, se não tem jeito, antes que a situação se complique, você tem que achar outra solução, tem que achar uma saída, né? Não dá para ficar junto e agravar essa situação. Mas quando foi isso, filha? Ah, tem 25 anos. Gente, tem cabimento? Não viveu. Ficou remoendo um negócio que aconteceu há 25 anos. É uma historinha para ilustrar, mas quantos casos não acontecem? Quantos casos de irmãos que não se falam, nem lembra a origem, quando era pequenininho lá, que brigou, e aquilo só veio crescendo, 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 e não se fala. É tudo burro velho com mais de 50, 60 anos, e não conversa.
tem cabimento um negócio desse. A gente não lembra a origem. Ah, não, eu perdoo, foi o que a Deise falou, né? Eu perdoo, mas quero distância, não quero... Isso é perdão? Então qual que foi a ideia verdadeira do perdão do Cristo? O perdão verdadeiro, porque ele não falou, ó, humanidade infantil, que não sabe o que faz, eu perdoo vocês. Porque para ele perdoar, ele tinha que ter se sentido, o quê? Ofendido. Se ele tivesse se sentido ofendido, tinha adquirido um karma. Percebe como as coisas são? Então, como ele não se sentiu ofendido, não adquiriu karma, ele pediu para quê? Para que Deus nos perdoasse. E até hoje, o karma ficou com a gente, porque nós, como humanidade, respondemos sim por ter crucificado o Cristo. E até hoje a gente responde. Até quando a gente aprender a ser um homem de bem. Aí as coisas vão o quê? Vão mudando. Para concluir, o que aconteceu depois? Ressurreição. A gente foi abrir a tumba, que não era nem dele, era emprestada, não era assim? Que não tinha nada, o desapego foi tamanho, o exemplo, e não estava lá. Qual que é a ideia que está por trás da ressurreição? Ou da reencarnação? Vamos lá, gente. Para a gente concluir. A ideia de que a morte não existe. A morte não existe. E todo dia nós estamos tendo a oportunidade de ressurgir de bem. Basta que a gente queira. A gente consegue mudar da água para o vinho, lá do primeiro ato do Cristo para o último. Que não foi, né? Porque ainda depois ele foi até para as trevas. Mas vamos parar aqui. Do primeiro ao último, nós também podemos fazer isso na nossa vida. Então temos que a nossa fé valorizar, mas temos que dar valor para o nosso dia a dia, para o nosso para esse momento que nós estamos vivendo. Valorizar o agora. Por isso que fala que o presente é um presente mesmo, né? É uma dádiva. Porque o passado já foi, não tem mais como voltar atrás e fazer diferente. O futuro, a gente deseja, é uma esperança. O que está valendo? O que está valendo é o presente.